Olá, turma! Tudo bem? Como é que estamos? Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre os desafios agropecuários. Na atualidade, o campo, gente, ele sofre vários desafios. E o que nós vamos fazer é entender os mais destacados desafios da agropecuária na atualidade. E nesse sentido, vamos ver aqui os chamados desafios agropecuários. O desafio agropecuário começa nas suas fases de produção. Porque o universo agropecuário ele é dividido em fases. E aqui eu tenho a fase do universo agropecuário. A primeira é a pré-porteira. Que é isso, professor? Porteira dá a ideia de propriedade, de produção da propriedade, é o homem plantando e criando. Se é pré-porteira, é tudo aquilo que acontece antes do agricultor produzir. Fase antes da produção do campo. E o que acontece antes da produção do campo? Aí que eu tenho, a produção de insumos químicos, os famosos agrotóxicos. Insumos químicos, os agrotóxicos. Produção de máquinas e também produção de equipamentos. Máquinas e equipamentos, turma. Realmente, professor, para o agricultor produzir, ele usa máquinas, os equipamentos, agrotóxicos, e para isso tem que alguém produzir antes dele utilizar. Ou seja, essa fase da produção de máquinas, produtos químicos e agrotóxicos, nós temos essa produção antes da produção no campo. Beleza, professor. Aí eu também tenho um desenvolvimento de tecnologias. Para o homem produzir no campo, é preciso nós termos as tecnologias. Como? Tecnologia da química fina, da robótica, da biotecnologia, da mecatrônica. O agricultor, ele utiliza a tecnologia, ok. Mas para ele utilizar essas tecnologias, alguém tem que desenvolvê-las, né? É verdade, professor. Nós também temos a questão da captação de capital, dinheiro, grana. É preciso disponibilizar através dos bancos, investidores, essa produção. Então, os desafios agropecuários começam com a produção dessas tecnologias. E agora eu queria mostrar para vocês a fase chamada porteira. A porteira, gente, é a fase da produção no campo. A porteira é a fase da produção no campo. E essa porteira, gente, é o agricultor plantando, criando no campo. É a fase da plantação e criação no campo. Plantar, gente, cultivar. Cultivar sementes para produzir o quê? Culturas agrícolas. E a criação de mamíferos, preferencialmente, né? Aí você tem a pecuária. Olha essa imagem. Aí você tem a plantação e a criação no campo. Um vai produzindo, vai plantando, vai criando. Consequentemente, aí você tem as formas de produção no campo. Formas de produção no campo. E essas formas de produção no campo ocorrem através do uso das tecnologias, do uso da pecuária, da moderna produção. É a fase chamada de porteira. É o homem no campo produzindo. E essa produção ela ocorre principalmente através dessa moderna
moderna tecnologia. Tranquilidade, tranquilidade. Não, é inconteste esse tipo de coisa aí. Porque a produção ela vai ocorrendo de acordo com o uso das tecnologias. Ainda que nós temos a fase chamada de pós-porteira. A fase da pós-porteira, turma, é tudo que vai acontecer após um homem produzir. A fase da pós-porteira, o homem, depois que ele produz, aí vai ter a fase dos transportes, do armazenamento, da industrialização, da distribuição, do campo. Porque depois que os alimentos são produzidos, eles precisam ser transportados. Depois que os alimentos são produzidos, eles precisam ser transportados. Aí eu coloquei a imagem do caminhão, né? Mas eu tenho um trem, eu tenho um avião, navio. A fase do transporte ela é interessante porque os alimentos aumentam muito de preço, tá, turma? Na fase do transporte, os alimentos aumentam muito de preço. Muito de preço. Por exemplo, e chega a aumentar mais de 100%. Porque o agricultor, gente, ele vende a um preço menor. E quem compra do agricultor, quando quer vender, vende a um preço muito mais caro. Então é um problema sério, é chamado atravessador. O atravessador, ele compra do agricultor mais barato e naturalmente vai tirar o seu lucro e vende bem mais caro. E esse encarecimento acaba sobrando para o consumidor final, né, gente? Armazenamento. Olha, turma, o armazenamento, ele é uma fase muito importante. Os alimentos, turma, precisam ser armazenados. Esse armazenamento ocorre para os alimentos não se estragarem, para ter alimento o ano todo, para melhor distribuir esses alimentos. A fase do armazenamento ela é uma fase muito delicada. Os armazéns precisam ter qualidade, estar em locais estratégicos, porque a partir daí esses alimentos em locais estratégicos, de qualidade, eles facilitam a distribuição, a industrialização desses alimentos. No Brasil, nós temos um problema sério com os armazéns. Muitos não têm muita qualidade, estão concentrados em algumas áreas e outras não. Isso encarece a logística, todo o suporte que envolve o comércio dos alimentos. Esses armazéns, ainda falando sobre eles, o quantitativo deles vai influenciar na distribuição dos alimentos. E aí é onde há necessidade estratégicas de armazéns. Até porque no Brasil, muitos alimentos se estragam. Olha só o que eu quero dizer. Muitos alimentos no Brasil se estragam. E um dos motivos disso ocorrer são os armazéns. Porque eles cada vez mais estão precisando de reforma, de infraestrutura, enfim, de todo o aparato tecnológico, né, que não tem, né? Isso daí complica a vida do agricultor, daquele que vai industrializar esses alimentos, aquele que vai comercializar os alimentos. E a população do local. Sem os armazéns, ou com poucos armazéns, dependendo da qualidade e da localização dos armazéns, isso vai encarecer. Aí depois vem a industrialização dos alimentos. Claro, olha, a maior parte dos alimentos que a gente consome são industrializados. Repito, a maior parte dos alimentos que a gente consome, industrializados. Olha a casa da gente. A maior parte dos alimentos que a gente consome são industrializados. Depois de industrializados, esses alimentos, eles
são distribuídos. Se você observa nessa imagem embaixo, essa senhora com um carrinho de compras no supermercado, ela está comprando o alimento que está sendo distribuído a ela. Claro, ela vai pagar pelos alimentos. Professor, quem é que distribui os alimentos? Gente, quem distribui os alimentos são os supermercados, mercadinhos, feirantes. Todos os centros distribuidores são aqueles que vendem até a gente. Aí o alimento chega a gente. Porque aí o alimento ele vai ser consumido. Professor, para a gente consumi-lo, ele é produzido, é transportado, é armazenado, depois é industrializado e até chegar a ser distribuído, comercializado. Bom, turma, agora eu vou dar um tempinho para vocês anotarem. Tempinho aí, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas, falando dos desafios agropecuários. E agora, turma, vamos apresentar as atividades agrícolas e de logística para a agropecuária. Olha só. Bom, a moderna agricultura, gente, ela vai surgir em meados dos anos 70, que é o que ficou conhecido como a Revolução Verde. E com isso nós vamos ter as áreas de projetos agrícolas. Turma, o campo mundial está cada vez mais evoluído. É impressionante como a agropecuária moderna ela vem evoluindo no mundo. E essa agropecuária moderna ela vem gerando, entre outras coisas, grandes projetos agropecuários. Lugares que nem se pensava em plantar, hoje se planta. Por exemplo, o sudoeste do Piauí, a região dos Cerrados piauienses. E nessa região dos Cerrados, nós temos essa moderna produção. Olha, os gaúchos chegaram ao Piauí e passaram a plantar, colher e gerar riqueza. A gauchada, meu amigo, não vem com brincadeira, não. Eles não são amadores. A gauchada, ela, através dos seus projetos agrícolas, desenvolveu em uma área que não se plantava, viu, gente? Professor, o que é que fez o nosso Piauí se tornar um celeiro agrícola? Olha, o que fez o nosso Piauí se tornar um celeiro agrícola foi principalmente a tecnologia. Porque o solo dos cerrados do Piauí, gente, é muito ácido. E essa acidez, ela dificulta a plantação de soja. Mas a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a famosa Embrapa, desenvolveu uma tecnologia chamada de calagem. A calagem é a correção da acidez do solo a partir do calcário e água. Olha só. Os caras passaram a plantar a partir da correção do solo. Sim, professor, os caras corrigiram o solo com calcário e água, acidez, aí deu para plantar. Ok. E a água, professor? Bom, é uma área que chove, tem um bom período de chuva. Mas, além disso, veio uma outra tecnologia para manter a umidade, a famosa irrigação. A irrigação, gente, os modernos projetos de irrigação chegaram ao Piauí. Beleza. Mas essa semente de soja, professor, ela estava adaptada? Não. Ela não está adaptada ao clima do Piauí. Aí foi o que eles fizeram, professor, para essa semente se adaptar. Modificaram ela geneticamente. Aí foi, professor, como eles modificaram? Ó, gente, através da combinação genética. Em laboratórios, utilizando da biotecnologia, eles passaram a desenvolver sementes híbridas e adaptadas ao clima do Piauí. Mas aí, eles vieram com um monte de agricultores? Não, gente. Eles chegaram com máquinas, tratores, colhedeiras. Aí nasce esses grandes projetos agropecuários. Olha só, corrigir o solo, irrigaram, modificaram a semente, chegaram com máquinas e passaram a produzir. Grandes. E isso, gente, essa modernização do campo do Piauí e de outros estados faz com que evolua o comércio. As fábricas que vão industrializar esses alimentos. Porque, como eu falei anteriormente, esses alimentos eles chegam na nossa casa industrializados. E essa industrialização ela é muito forte. Essa industrialização ela ocorre através das fábricas das agroindústrias. O exemplo, a Nestlé, a Bunge, a Sadia Perdigão, entre outras. Essas grandes fábricas, elas vão industrializar os alimentos.
E vai gerar um grande comércio de grãos, um comércio no mundo todo, um comércio agrícola muito forte. E nessas áreas de produção agrícola, nós vamos ter eventos, gente. É o chamado agrobusiness. Olha só o nome, agrobusiness. Feiras, exposições, formação de institutos de pesquisas rurais, universidades rurais, laboratórios. Todos eles vão surgir nessa região. E isso vai gerar aí uma riqueza forte, um desenvolvimento forte dentro da nossa região. Isso aí é uma prosperidade. E bancos e financeiras. Muitos bancos e financeiras, gente, vão investir pesado, muito pesado. Então, esses são os dos grandes desafios agropecuários, essa realidade do campo moderno. Vou dar aí também agora um tempinho para vocês anotarem. Por favor.
Ok, turma, e com isso nós estamos vendo os desafios do universo agropecuário. Está intimamente ligado esse desafio, como eu falei anteriormente, à modernização do campo. E olha só, aqui eu tenho exemplos de desafios agropecuários. Olha, gente, eu queria frisar essas duas cidades. Uma é a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E a outra é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Professor, o que essas cidades têm em comum? Elas são cidades do agronegócio. Como assim cidades do agronegócio? São cidades que respiram, vamos dizer assim, uma economia do agronegócio. Respiram porque nela nós temos grandes plantações na zona rural delas, imensas plantações, e essas imensas plantações, elas geram riqueza. Boa parte dos trabalhadores aí dessas duas cidades vão lá para a zona rural trabalhar nas fazendas, operando máquinas, consertando máquinas, administrando a fazenda, fazendo a segurança da fazenda, manipulando os agrotóxicos da fazenda. Meus amigos, imagina aí nos arredores dessas duas cidades, imensas plantações. E essas imensas plantações produzindo com o uso de altas tecnologias. Agora vamos para dentro dessas cidades. Olha, se os agricultores estão em volta delas, esses agricultores vão precisar de quê? De máquinas, de equipamentos, de agrotóxicos. Esses agricultores vão precisar de insumos químicos, né? E onde é que eles vão comprar? Nelas. Nessas cidades, nós vamos ter o comércio, lojas de produtos veterinários, de máquinas, de equipamentos, lojas de todos os produtos que os agricultores precisam para poder produzir. E aí nós vamos ter a produção moderna no campo. Moderna no campo. Além de máquinas, nós vamos ter lojas e fábricas de tratores, fábricas de agrotóxicos, de equipamentos, tudo aí nessa cidade. E aí nós vamos ter esse mundo de lojas, fábricas. Aí eu tenho universidades rurais, escolas técnicas, centros de treinamento, tudo em volta dessa cidade. Gente, a maior parte da população de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, a maior parte dessa população ela vive do agronegócio, trabalha. Aí a economia gira em torno do agronegócio. Para você ter uma ideia, aí nós vamos ter épocas do ano que nós vamos ter feiras, exposições, agrobusiness, agroshow, porque essas feiras, eles fazem músicas, cantores, artistas se apresentam e aí o turismo se favorece. Os hotéis, os restaurantes, o comércio aquece, gente. Imagina festas de feiras e exposição, aí você tem o comércio de máquinas, a exposição de equipamentos, tratores, são chamadas cidades do agronegócio. E para onde vai essa produção toda? Olha, a maior parte dessa produção, gente, porque a produção moderna no campo, ou ela é industrializada aqui dentro, ou é exportada. O Brasil está entre os maiores exportadores de alimentos do mundo. O Brasil vende para todos os lugares do mundo. Eu vou mostrar já para vocês. Então, professor, quer dizer que a produção moderna do campo brasileiro ou vai embora para abastecer outros países, ou ela é industrializada aqui, como eu já falei para vocês. A maior parte dos alimentos que a gente consome, industrializados. Se eles são industrializados, naturalmente isso vai gerar toda uma cadeia produtiva que eu já mostrei para vocês, gente. Lembra lá das fases pré-porteira, porteira e pós-porteira. A produção moderna no campo, gente, ela atraiu, ela gerou riqueza, gerou prosperidade.
exportação. O Brasil, turma, está entre os maiores exportadores de alimentos, é um dos maiores, se não o maior celeiro agrícola do mundo. Por quê? Porque tem condições naturais, tem terra, tem água, tem clima, tem solo fértil e tem uma tradição agrícola desde o período colonial e também uma população de vocação rural e também modernizou, né? O Brasil, em algumas áreas, nós tivemos os grandes projetos de modernização, os gaúchos no sul, nos cerrados, no sudeste. A produção agrícola brasileira, em parte, ela é moderna, gente. Ela sofreu um grande processo de modernização. Modernização essa que ajudou muito a prosperar a nossa economia. E para onde é que vai? Olha só. Aliás, primeiro eu tenho que mostrar os principais produtos produzidos no Brasil. A soja, o Brasil é o segundo maior produtor do mundo. Trigo, apesar do Brasil ainda comprar muito trigo da Argentina e dos Estados Unidos, mas estamos aí evoluindo muito na produção de trigo. Aí milho, algodão, açúcar, o café, a laranja, a carne e o leite. Esses são os principais commodities agrícolas, ou seja, produtos que nós exportamos e produzimos muito. O trigo a gente não vende, a gente faz é comprar, tudo bem. O restante aí é show de exportação. Somos grandes vendedores, muito bem vendedores. Vendemos bem, comercializamos bem, arrecadamos bem. O problema é que a maior parte dessa riqueza fica na mão de poucos, beleza? Eu queria que vocês anotassem esses produtos aí. Eu vou dar aí para vocês 1 minuto e meio. Ok, estamos de volta pelas ondas. Anotar aí os principais produtos agropecuários. E agora, as áreas de maior produção. No mundo, gente, nós temos os maiores produtores e celeiros agrícolas do mundo. América do Sul,
Estados Unidos, o Sudeste da Ásia e a África. Observa que o Brasil, ó, é o maior produtor agrícola do mundo. Está aqui, ó, 40%. Maior produtor agrícola do mundo. E aqui os destinos da exportação. Olha como o Brasil vende para o mundo todo. Se você observar a seta mais grossa, é a que vai para a China. O maior comprador, seguido da Europa. Também Estados Unidos. Também o Oriente Médio. China, Europa e Oriente Médio são os principais destinos dos produtos agrícolas. O Japão também, né, tu? Do Brasil. Então, gente, a China é um grande parceiro comercial brasileiro, principalmente dos nossos produtos. E aí eu tenho esse comércio agrícola, onde nós temos a concorrência desleal, as desigualdades, os prejuízos. Porque no mundo, gente, o comércio ele é desleal. Existe uma grande concentração de riqueza muito forte. E essa concentração de riqueza ela acaba prejudicando os países pobres. Os países ricos, como tem mais capital, mais investimento, conseguem manter a hegemonia do comércio agrícola. Um exemplo são os Estados Unidos, que são grandes exportadores de produtos agrícolas. Os Estados Unidos, eles competem pesado com o Brasil. Como tem mais grana e tecnologia, se torna até desleal esse comércio entre Brasil e Estados Unidos da América. Isso é um problema sério que a gente precisa evoluir mais ainda. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Os desafios da agropecuária e agropecuária brasileira. Os desafios da tecnologia, os desafios ambientais, os desafios comerciais, os desafios das fases de produção. Muito obrigado pela atenção, concentração, dedicação, atenção que nos deram. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!